O ser humano pode se afastar da natureza com muita facilidade hoje em dia, especialmente com esse excesso de tecnologia que ronda tudo praticamente que a gente faz diariamente. Portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer para me reconectar como ser humano, como parte da natureza desse planeta, é observar as estações. Existem algumas coisas que eu gosto de fazer então quando muda uma estação, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, habilite o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Independente do lugar do mundo ou do Brasil onde você more, essa observação da estação, do clima, é muito importante do meu ponto de vista. E mesmo que você não observe tanta mudança assim no clima em si, a própria marcação de cada estação a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano, você tem essa marcação trimestral. Isso é muito importante para você fazer algumas coisas com relação à sua organização pessoal, então é mais ou menos sobre isso que esse vídeo vai falar também. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando muda a estação é fazer ajustes na minha rotina de sono. O sono, para mim, é o que guia todo o dia e é o que deveria guiar o dia de todo mundo, porque uma noite de sono bem reparadora é o que faz a gente ter energia no dia seguinte para trabalhar, para viver, para fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. No inverno, por exemplo, que os dias são mais curtos, as noites são mais longas, é friozinho, dá vontade de dormir mais, então isso é natural, o corpo pede. Eu gosto então de ajustar o meu sono de acordo com a nova estação. Por exemplo, no inverno é natural dormir mais, então se eu sou uma pessoa que normalmente durmo de 6 horas e meia a 7 horas e meia, talvez no inverno eu queira dormir 8 horas e meia, 9 horas. Eu tenho que testar para ver o que funciona melhor para mim. É importante que cada um teste, porque também dormir demais não é muito aconselhável, você fica meio letárgico e tal. Então vai testando realmente como que é o seu nível de sono para você ver qual que é a quantidade de sono ideal, reparadora para você a cada momento do ano que você esteja vivendo. Outro ajuste que eu gosto de fazer também de acordo com a estação é com relação à alimentação. Por quê? Algumas regiões têm alimentos específicos em cada época do ano e é muito importante que você conheça, porque quanto mais você conhece e se alimenta de acordo com os alimentos da época, mais conectado à natureza você está, mais alinhado com a natureza você está. Além do que é muito bom pro bolso, porque os alimentos de época costumam ser mais baratos. Então eu sempre gosto de reajustar esse menu aqui em casa, na minha alimentação e na nossa alimentação aqui como família também, para consumir os alimentos da época, e isso me deixa até motivada para criar receitas diferentes que eu nunca tenha feito com alguns ingredientes que eu talvez nunca tenha usado. Outro ajuste que eu gosto de fazer quando muda a estação é o tipo de atividade física. O tipo de atividade, onde você vai praticá-la e a intensidade também. Então é claro que quando tá mais calor você vai querer fazer um tipo de atividade física e quando tá mais friozinho talvez você queira fazer outro tipo de atividade física, talvez com outra frequência. Então eu sempre acho que é uma boa a cada estação fazer esses ajustes, até com relação ao horário, né? Talvez eu não queira sair para correr super cedo no inverno, mas uma prática de yoga ao acordar pode ser algo vigoroso para o meu corpo acordar bem, enfim. Você também pode fazer um ajuste do seu ritmo de trabalho. Algumas pessoas gostam mais do frio e aí acordam bem mais dispostas, outras pessoas odeiam o frio, preferem o calor e acordam mais dispostas no calor. Então você tem que entender como é o seu biotipo, como que você funciona melhor e tentar, na medida do possível, ajustar o seu ritmo de trabalho a essa nova realidade dessa estação. Se você tiver autonomia para isso, é claro, você pode fazer alguns ajustes com relação ao horário para você trabalhar em um ritmo que seja um pouquinho mais harmonioso para o seu corpo, para sua mente, para tudo, para você ficar bem. Trabalhar mais, se dedicar mais, assim, cognitivamente falando ou fisicamente falando, num período do dia que você esteja mais propenso a isso e aí caminhar para um descanso reparador aí na parte noturna. Bom, e falando de elementos, quando vira uma estação eu gosto sempre de dar um trato nas roupas da casa. Quais são as roupas da casa? Cortinas, tapetes, almofadas, edredons, a roupa de cama, roupa de banho. Então no inverno, por exemplo, é sempre gostoso ter um roupão no banheiro para quando sair não pegar aquela friagem. Eu sempre troco para toalhas mais felpudas, sempre é legal colocar um tapetinho, eu gosto de deixar uma mantinha no sofá da sala para quando eu estiver assistindo filme ou TV de noite ter algo ali fácil para eu me cobrir. Enfim, vale a pena colocar cortinas mais grossas para evitar o vento que vem de fora, porque
porque passa bastante frio pelo vidro das janelas, acredite, mas passa. E também pelas frestas que tem, né, na porta, na janela. Então eu coloco aquele negocinho embaixo da porta também, se você quiser. Enfim, eu gosto de olhar a roupa da casa como um todo e fazer mudanças de acordo com a estação. Assim como no verão eu deixo tudo mais leve, etc. E não só as roupas da casa, mas as minhas roupas, do filhote, do meu marido, do cachorro. Então é sempre um bom momento de revisar essas roupas todas, até para separar roupas para doação. Esse é um momento do ano muito necessário de fazer doações. A gente tem muito morador de rua, infelizmente, que às vezes acaba perdendo a vida por conta do frio. E eles não têm como a roupa que eles ganharam ano passado eles guardarem durante o ano, porque eles não têm casa, não tem guarda-roupa para guardar, que nem a gente tem esse imenso privilégio. Então por isso que todo ano é muito necessário que a gente ajude com essas doações. Então você fazendo essa revisão, você pode ajudar, fazer doações para ajudar quem realmente precisa. E aí fazendo essas revisões aqui em casa eu também vejo, será que eu preciso comprar mais meia, uma calça de moletom a mais pro Paul, né, o nosso filhote, meu marido tá precisando de alguma coisa, o cachorrinho precisa de alguma coisa. Então olhar as roupas de todo mundo. E eu também gosto de deixar no meu guarda-roupa, pelo menos, de fácil acesso aquelas peças que são mais propensas que eu use nessa estação. Então, por exemplo, uma calça que seja de um tecido mais fininho, eu até deixo disponível, mas num lugar mais elevado do meu guarda-roupa, para deixar aquelas mais grossas, mais pesadas para eu usar no dia a dia, porque são as que eu vou ter mais propensão a usar, são mais confortáveis para esse momento do ano. Mas claro que, mais uma vez, depende de onde você mora, depende da sua realidade. A minha sugestão é que você faça adequações e não que você faça exatamente as mesmas adequações que eu estou sugerindo. Outra coisa que eu gosto de revisar também quando muda a estação são as finanças, especialmente planos de assinatura. Então eu vejo que tá entrando com recorrência nas faturas de cartão de crédito, aplicativos que eu tenho, para ver se ainda fazem sentido essas assinaturas, de repente trocar algum plano de celular, algum plano de TV a cabo ou de internet. Eu sempre reviso isso a cada mudança de estação. E ainda falando sobre a rotina, que faz um pouquinho parte do que eu tava falando antes, é a rotina de autocuidado e de beleza. Então eu sou uma pessoa que sofre bastante com ressecamento no inverno, então eu intensifico bastante a hidratação e os cuidados que eu tenho com a minha pele e com o meu cabelo nessa época do ano. Então eu mudo bastante, não tanto porque eu já faço bastante coisa assim no dia a dia de autocuidado, mas eu intensifico essa rotina no dia a dia porque ela me faz muito bem. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é a oleação corporal antes de tomar banho, porque além de tudo é uma prática calmante. Então eu passo o óleo pelo corpo, faço uma automassagem, isso é muito gostoso e deixa a minha pele bastante hidratada. Eu entro no banho e saio, não preciso passar hidratante porque o óleo já é suficiente. Então isso é uma das coisas, né? Posso fazer um vídeo só sobre essa questão do autocuidado de inverno se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, só pra finalizar, uma coisa que eu gosto de fazer quando muda a estação também, que daí já tem mais a ver com produtividade, é olhar o meu planejamento do trimestre, porque afinal de contas está chegando um novo trimestre, agora tá chegando o terceiro trimestre do ano, julho, agosto, setembro. Então eu gosto de olhar as entregas que eu tenho para esse trimestre em questão, porque apesar do que está acontecendo, né, da quarentena, tudo, eu continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas normalmente por aqui, porque meu trabalho é 100% online. Então eu tenho uma série de planejamentos que eu quero cumprir no meu trabalho, então eu dou uma olhadinha para ver como é que tá esse planejamento, se tá tudo dentro do esperado, se tem coisas novas, se eu tenho que incrementar alguma prática nova na minha rotina para esse planejamento. E eu também gosto de revisar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu reviso esses objetivos sempre que eu sinto necessidade, mas eu gosto de, essencialmente, quando vira a estação, fazer essa revisão. Eu já fiz dessa vez e é muito gostoso, porque você tem sempre essa oportunidade de reavaliar e de reajustar a rota, e você vê que mesmo em condições como essas que a gente está vivendo, a gente consegue ainda ter objetivos de curto, médio e longo prazo, porque a gente tem uma perspectiva mais elevada dos acontecimentos. Eu confesso pra vocês que a única coisa que eu tirei da rota foram 2 viagens internacionais que a gente tava querendo fazer e que provavelmente não vão acontecer tão rapidamente, mas de resto continua tudo lá e foi muito bom porque, tirando as viagens, eu consigo focar especialmente em termos de finanças em outros objetivos que talvez não estivessem tão próximos assim, estavam mais pra médio prazo, eu consegui puxar mais pra cá, então isso foi legal. Esse reajuste é sempre muito bacana de ser feito. Enfim, essas são as coisas que eu
gosto de fazer quando muda uma estação. Especificamente aqui no inverno, dei algumas dicas para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, independente da região que você morar, independente do hemisfério que você morar, que daí tá numa configuração totalmente diferente. Não é tanto sobre o clima, mas sobre reajustes a cada 3 meses que você pode fazer na sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil, então, e se você quiser saber sobre algum aspecto específico que eu comentei aqui, deixa um comentário e não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você gostou, porque dessa maneira você avisa pro YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é legal, e assim ele divulga esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E eu agradeço muito porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.